Quero saudar cada irmão, cada irmã presente conosco aqui no templo, você que nos acompanha pelo canal da internet, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 22. Gênesis 22, nós leremos do versículo 1 ao versículo 14. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor, vamos fazer a leitura. Diz assim o texto: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Vamos orar? Deus de amor, graça e misericórdia, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. E te pedimos em nome de Jesus Cristo que ela encontre em nossos corações terra fértil. E que nós possamos, Senhor, mais do que ouvi-la, que nós possamos praticá-la para a honra, para o louvor e para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, pelo menos a maioria de nós conhece aí a história de Abraão, de Sara, de Isaque. Deus então faz uma promessa a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação. Está lá a partir do capítulo 15 de Gênesis. Isso aconteceu quando ele tinha 75 anos de idade. Ele recebe então essa promessa de Deus. Só que ele se cansou de esperar. E ele então, Abrão e Sarai, resolvem ajudar a Deus. Né? Nada parecido com o que nós costumamos fazer nos dias de hoje. Né? Cansamos de nos esperar por uma promessa do Senhor e resolvemos então dar uma mãozinha aí para Deus. E aí o que acontece? 11 anos depois, Sarai oferece Agar, a sua serva, a Abrão. Agar engravida e nasce então Ismael. Mas isso fica para um outro sermão.
Quase 13 anos depois, então, Deus aparece novamente, conversa com Abraão, muda o seu nome, e a partir de então ele passa a se chamar Abraão, e Sarai passa a se chamar Sara. E Deus, lá no capítulo 17 de Gênesis, ele renova a promessa feita, agora então já para Abraão. Mas diz o texto, se você for depois lá ler todo o livro de Gênesis, você vai ver que lá no capítulo 18, quando Sara escuta, né, que essa promessa havia sido renovada, diz o texto que ela ri, né, porque ela olha para a sua condição já de idade avançada e diz que aquilo não seria possível, que aquilo era impossível para ela, era impossível que aquilo acontecesse. E aí isso me faz pensar quantas vezes nós temos dito isso ao Senhor. Que a situação que nós estamos vivendo, que o momento que nós estamos passando, que uma solução parece impossível. E muitas vezes aos olhos humanos, realmente uma solução é impossível. Mas não para Deus. Porque Deus é aquele que pode transformar qualquer impossibilidade em realidade. Quantas vezes nas nossas vidas nós nos deparamos com situações como essa, que nós julgamos que é impossível ser resolvida, ou ser transformada, ou sequer melhorada, e nós declaramos isso não tem jeito, não há mais saída para isso. Quantas vezes? E ainda que a gente vislumbre alguma saída, nós começamos a pensar, não, mas isso demandaria muito tempo, isso demandaria muito esforço, muita energia teria que ser empreendida para que isso fosse possível. E nós desistimos e nós duvidamos, ainda que aquilo tenha sido uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Nós duvidamos da palavra do Senhor e declaramos que aquilo não tem jeito. E às vezes a gente se vira para Deus em momentos de provações, em momentos de lutas que nós estamos vivenciando, e a gente pergunta para Deus: Senhor, o porquê? Por que comigo? Por que nesse momento da minha vida? E quando nós então não nos fazemos esse tipo de pergunta, no mínimo nós queremos saber: Senhor, e agora? Como é que eu vou sair dessa? E agora como eu vou resolver esse problema? Porque nós temos a tendência de nos fixarmos nos problemas, nos fixarmos na situação presente e não na promessa ou nas promessas de Deus sobre nós. E aí nós começamos a perguntar: Senhor, como é que eu vou sustentar a minha família se eu perdi o meu emprego? Senhor, como é que eu faço para mudar a atitude do meu marido, ou do meu filho, ou da minha esposa dentro de casa? Senhor, como é que eu faço para me livrar desse vício? Senhor, o que é que eu tenho que fazer para a minha condição no meu trabalho melhorar, ou as minhas relações de família melhorarem? Senhor, o que é que eu faço? O que eu faço para me livrar desse problema? O que eu faço para me livrar dessa angústia? O que eu faço para me livrar dessa dor? E nós aprendemos então com esse texto que fé e confiança em Deus sempre nos leva a esperar pelo milagre. Fé e confiança em Deus sempre nos leva a esperar pela intervenção divina. Ainda que nós não saibamos o que vai acontecer, ainda que a gente não esteja entendendo nada que esteja acontecendo, a grande questão aqui é fé, é a plena convicção de que Deus fará, é a plena convicção de que Deus vai prover. Deus vai prover a cura, Deus vai prover o mantimento, Deus vai prover a habitação, Deus vai prover o emprego, Deus vai prover a fé, Deus vai prover o conserto dos relacionamentos, Deus vai prover em cima das nossas necessidades. Mas é uma questão de fé. E fé nós sabemos que ela se dá, primeiro como um dom que vem de Deus. E ela não se dá diante daquilo que nós vemos. Ela se dá diante daquilo que nós esperamos, ainda que não estejamos vendo. Nós cremos que aquilo irá acontecer.
E no texto, então, que nós lemos, Abraão passa por mais uma provação. A gente conhece a história, a gente sabe que ele já havia passado por algumas, e aqui ele passa por mais uma, e talvez a maior de todas. Envolvia o seu filho, o filho da promessa. Deus, o mesmo Deus que havia num momento em que a circunstância mostrava uma total impossibilidade aos olhos humanos, Deus então trouxe a realidade, fez se tornar uma realidade, aquele filho que eles tanto desejavam, já tinha 100 anos de idade, e o filho da promessa veio. E agora esse mesmo Deus que lhe proporcionou tanta alegria através da vinda de Isaac, fala com ele novamente, mas agora para dizer que ele precisaria apresentar aquele filho como um sacrifício. Que ele precisaria apresentar aquele filho em holocausto ao Senhor. E a gente pensando, né, aqui com a nossa cabeça, com a nossa humanidade, isso parece totalmente sem sentido. Então Deus me deu o filho, eu fico tentando imaginar o que se passou na cabeça de Abraão. Deus me deu um filho para agora, alguns anos depois, me tirar esse filho. Que Deus é esse? Quanta angústia, quanta dor e quanto sofrimento deve ter passado pela mente e pelo coração de Abraão. Depois de esperar 25 anos por esse filho, de repente o Senhor vai até ele e diz que ele tem que abrir mão desse filho. E o Senhor ainda diz, é o seu único filho. O Senhor lembra ele, é o seu único filho, porque é o filho da promessa. É o filho a quem você ama. E é esse filho que eu quero que você ofereça em sacrifício. Imagine então a confusão de sentimentos e de pensamentos dentro dele. Talvez, como muitos de nós nessa situação, ele tenha se perguntado, mas por quê? Mas isso é justo? Eu mereço estar passando por isso? E talvez ele pudesse ter dito, Senhor, olha, me dê um tempo. Me dê um tempo para que eu possa fazer isso. Eu preciso falar com Sara, eu preciso reorganizar os meus sentimentos, os meus pensamentos. Me dá um tempo antes de eu lhe obedecer. A gente pensando nessa questão de me dar um tempo, né? Eu lembro lá em Mateus 8, quando Jesus está falando com os seus discípulos, chega um jovem e diz para ele, olha, deixa primeiro eu enterrar os meus pais, depois eu te sigo. Não, Abraão não colocou nenhuma condição, não pediu nenhum tempo. Aliás, diz o texto que na manhã seguinte, ele se levantou de madrugada e preparou tudo o que era necessário e foi obedecer a Deus. Na manhã seguinte, ele não precisou de um tempo. Ele sabia, ele conhecia, ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia que se Deus estava lhe pedindo aquilo, havia um propósito maior embutido ali, que mesmo que ele não estivesse entendendo naquele momento, mas caberia a ele obedecer ao Senhor. E é o que ele faz, né? No versículo 3, então, diz aí, mesmo sem compreender, e certamente com o seu coração despedaçado, mas a confiança no Deus, ele obedece. Então, imediatamente, ele vai. No dia seguinte, ele já vai obedecer aquilo que o Senhor havia lhe pedido. E é interessante que diz o texto que depois de 3 dias de caminhada, olha só, 3 dias de caminhada, ele teve tempo para se arrepender no meio do caminho. Andando, indo para onde Deus o havia enviado, ele teve tempo de parar e dizer, não, eu não vou fazer isso. Mas diz o texto que no 3º dia ele olhou e ele avistou o lugar onde Deus o havia enviado, para onde Deus o havia enviado. E ele disse para os servos, olha, vocês fiquem aqui com o jumento, que eu vou seguir com o rapaz. E eu vou chegar até o lugar onde Deus me indicou, eu vou adorar a Deus, nós vamos adorar a Deus. E o que ele diz? Nós voltaremos. Ele não diz eu voltarei. Ele manifesta aqui mais uma vez a sua fé, ele diz, olha, eu vou voltar com o menino. Certamente ele não tinha a menor ideia do que iria acontecer, mas ele tinha plena convicção de que o Deus que prometeu a ele que ele teria um filho e que ele seria o pai de grandes nações, que a descendência dele seria
enorme, como as estrelas do céu, como as areias da praia. Que esse Deus não haveria de mentir, que esse Deus haveria de cumprir a sua promessa. Então ele diz, eu vou voltar e eu vou voltar com o menino. É a confiança de que Deus tinha um plano maior, de que Deus tinha um plano melhor para a vida dele. E diz então que ele subiu ao monte. E aqui eu penso, quando a gente sobe ao monte, com o coração contrito, com um coração de servo, com um coração de serva, Deus fala com a gente. Deus se revela para a gente. Deus se manifesta para a gente. E entenda monte aqui não como um lugar, mas como uma condição, um estado de consciência, onde eu compreendo quem eu sou, onde eu compreendo quem é Deus, onde eu compreendo qual é o meu lugar nesse tempo, nesse espaço, e quem é o Deus a quem eu sirvo. Então, quando eu me derramo diante do Senhor, nesse lugar onde a minha consciência se expande e Deus se revela, e eu vejo Deus como Ele é, pleno, poderoso, amoroso, bondoso, misericordioso, cheio de graça, um Deus que não mente, um Deus que cumpre as suas promessas. Aí eu tenho esse encontro verdadeiro com Ele, e todo o temor se afasta, e todas as preocupações cessam. E eu vejo Deus como Ele me vê. E veja bem, aqui no versículo 6 diz que pai e filho subiram ao monte Moriá. Guarda isso na sua cabeça, guarda isso na sua mente. No final da mensagem você vai entender o quanto isso é significativo. E no versículo 7, então, aquele menino, Isaac, que já deveria ter acompanhado o pai muitas vezes nesse processo de holocausto, de sacrifícios a Deus, participou certamente muitas vezes desses rituais, ele percebe que está faltando alguma coisa. Ele percebe que está faltando o cordeiro para o sacrifício, e ele pergunta para o pai, aonde está o cordeiro? E o pai responde, Deus proverá. E quando eles chegam, então, no local do sacrifício, Isaac é pego pelo seu pai e colocado, amarrado ali, diz o texto. Veja bem, Isaac já era um homem idoso, Abraão já era um homem idoso, Isaac era um garoto. Certamente ele teria a possibilidade de correr, ele percebeu o que iria acontecer. Ele teria a possibilidade de fugir, mas ele não fez isso. A fé de Abraão já estava se tornando um legado na vida de Isaac. Através do exemplo do seu pai, Isaac já estava percebendo quem era o Deus a quem eles serviam. Ele não fugiu, ele se deixou. Ele se permitiu ser o sacrifício, ser o cordeiro daquela noite. Ele se permitiu isso. Ser o cordeiro daquele momento, ser o sacrifício que seria oferecido a Deus. Abraão não sabia que ele estava sendo provado. Ele não sabia o que Deus haveria de fazer. Ele estava realmente decidido a levar até o final aquela incumbência que Deus havia lhe dado. Mas ele tinha no seu coração a certeza de que de alguma forma o Senhor interveria. Ele não sabia o que iria acontecer, mas ele sabia que o Senhor faria alguma coisa. Ainda que o Senhor levasse o seu filho. Talvez, não se falava sobre isso, não era tema naquela época a ressurreição, mas talvez ele pensasse, em algum momento o Senhor há de ressuscitar o meu filho. Muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer nas nossas vidas. Nós, diante de uma situação de grande desafio, nós tememos, porque nós somos humanos. Nós nos preocupamos, porque nós somos humanos, mas nós precisamos acreditar que no momento certo, no melhor momento, Deus vai intervir. Precisamos crer, precisamos aprender a confiar no Senhor. Fé e confiança em Deus precisam caminhar juntas. E independe
de nós entendermos ou não o que está acontecendo. Independe de nós termos respostas ou não para os nossos porquês. E talvez nessa noite você esteja perguntando para o Senhor: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que isso está acontecendo na minha família? Senhor, por que isso está acontecendo na minha casa? Senhor, por que isso está acontecendo na vida do meu filho? Senhor, por que isso está acontecendo no meu casamento? Talvez você esteja perguntando: por que, Senhor? E não tem problema, meu irmão, minha irmã, perguntar para o Senhor por quê. Ele conhece a nossa humanidade. Ele conhece as nossas fragilidades. Ele conhece. Mas o mais importante, na verdade, não é que a gente pergunte o porquê, mas é que a gente tenha a certeza de que, ainda que a gente não saiba o porquê, de uma coisa a gente sabe: Deus está conosco. Deus está conosco. E Deus proverá. Isso é o mais importante, é disso que nós precisamos saber. É essa plena convicção que nós precisamos ter. E nós aprendemos então que Deus deseja que a gente construa a nossa vida, que a gente construa a nossa história fundamentado nas promessas de Deus, não nas explicações que muitas vezes nós queremos ter. Porque muitas vezes as explicações não virão, muitas vezes as respostas não virão da forma que nós desejamos. Você se lembra de Paulo e o espinho na carne. Mas Deus está conosco. E Deus tem cuidado de nós. E nós precisamos entender que fé pressupõe intimidade. Confiança pressupõe intimidade. Eu não confio em quem eu não conheço. Eu só confio em quem eu conheço. Então nós precisamos buscar, conhecer cada vez mais ao Senhor. Precisamos buscar cada vez mais intimidade com o Senhor. Precisamos buscar mais conhecer a palavra do Senhor e praticar a palavra do Senhor. Naquele monte, naquele lugar, um cordeiro foi oferecido. Pai e filho, diz o texto, subiram ao monte para o sacrifício juntos. E houve um tempo depois, em que Deus também enviou um outro cordeiro para o sacrifício. Lá para o Monte Moriá, Abraão e Isaac subiram para o sacrifício. Mas no Monte do Calvário, Deus e Jesus subiram para o sacrifício. Deus proveu. Deus providenciou um cordeiro para o sacrifício, para que você e eu pudéssemos estar aqui hoje. Cada um de nós passa por provações. Todos nós somos testados. A questão não é se seremos testados, é quando seremos testados, é quando seremos provados. E a oração e o desejo é que no momento da provação nós possamos ser aprovados pelo Senhor, como Abraão foi, aprovados pelo Senhor. A grande prova de sua fé se dá quando aparentemente Deus não está respondendo às suas orações. Aí é que você precisa perseverar, aí é que você precisa continuar crendo, ainda que tudo concorra contra a promessa que Deus tem para a sua vida. Ainda assim, você precisa continuar crendo e caminhando na direção daquilo que Deus tem para você. Porque se nós tivéssemos todas as respostas, se fosse possível conseguir todas as respostas humanamente falando, para que nós precisaríamos de fé? Se nós soubéssemos de tudo, para que precisa? Qual seria o papel, o lugar da fé nas nossas vidas? Nós não precisamos buscar explicações para aquilo que acontece. Apesar de sermos seres autônomos, de sermos responsáveis pela história que estamos construindo.
Mas nós precisamos confiar que há um Deus acima de nós, que está pronto a prover tudo aquilo que nós precisamos para vencer tudo aquilo que se opõe, tudo aquilo que se coloca no nosso caminho, tudo aquilo que tenta roubar a nossa alegria, tudo aquilo que tenta destruir os nossos sonhos, tudo aquilo que se coloca entre o projeto que Deus tem para nós. Precisamos crer. Qual tem sido, meu irmão e minha irmã, a sua reação diante das provas ou das provações que você tem enfrentado? Você tem decidido seguir na direção que Deus tem te dado? Você tem decidido se submeter à vontade de Deus? Você tem decidido esperar pelo milagre de Deus? Você acredita que há um propósito divino para a sua vida? Você tem confiado em Deus? Abraão e Isaac subiram um monte, Moriá. Eu quero que você abra aí em Romanos 8:32. Alguém leia para mim. O que diz aí em Romanos 8:32? A expressão que nós lemos ali, quando Deus fala com Abraão, no texto que nós lemos e diz, por isso eu falei para você, guarda isso aí na sua memória, quando Deus diz, olha, eu estou pedindo para você o seu único filho, o filho que você ama, é ele que eu estou pedindo para você. No original é a mesma palavra que é usada aí em Romanos 32, quando diz aquele que não poupou o seu único filho. Deus não poupou o seu único filho. Pai e filho subiram então a esse monte chamado Calvário. E ali a vida do filho foi entregue em sacrifício por mim e por você. Para que hoje nós pudéssemos confiar de maneira plena nele, para que hoje nós pudéssemos participar da mesa de comunhão, para que hoje nós pudéssemos ter a nossa fé renovada, a nossa confiança avivada. E como foi lido aqui, esse Deus que fez um sacrifício desse por cada um de nós, não será Ele capaz de prover cada uma das nossas necessidades? Se você ainda está em dúvida, eu posso te responder. Sim, Ele pode. E mais do que poder, Ele sente alegria em fazer isso. Deus se alegra em nos abençoar. Mesmo diante de um momento tão difícil na sua vida, Abraão confiou no Senhor. E a minha oração, meu irmão, minha irmã, é que diante das dificuldades que você possa estar enfrentando e que você ainda virá enfrentar, que é exemplo de Abraão, quando o medo te alcançar, quando a insegurança te alcançar, quando os temores próprios da vida te alcançarem, que você possa se levantar em fé e confiança e declarar para o universo e para todos que estiverem à tua volta, Deus proverá. Amém? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, se colocar na presença do Senhor. E colocar diante do Senhor as suas dificuldades, colocar diante do Senhor os seus temores, crendo que o Senhor está neste lugar, que o Senhor está em você, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E crer que o Senhor proverá sobre a sua vida. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra.
Nós te agradecemos pelo teu Espírito que habita em nós, que está sobre nós, que nos conduz, que nos orienta, que nos anima, que nos esperança, que nos instrui. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador, que se entregou por amor a cada um de nós. Te agradecemos, Deus, porque Tu és um Deus presente, um Deus que tem cuidado de nós. E nessa noite nós colocamos diante de Ti todos os nossos temores, Senhor. Tudo aquilo que tem causado espanto nas nossas vidas, todas as circunstâncias difíceis que temos enfrentado, Senhor. Colocamos diante de Ti com os nossos corações quebrantados. Nessa noite, Senhor, esse lugar é um monte onde nós nos derramamos na Tua presença, Senhor. E nós temos plena convicção de que o Senhor há de se manifestar diante das nossas necessidades. Por isso nós já te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda fará. Te louvamos, te bendizemos, Senhor, porque Tu és um Deus bom, porque Tu és um Deus justo, porque o Senhor caminha conosco, porque o Senhor habita em nós. Te louvamos e te bendizemos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.